Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. Estamos na semana crucial, nesta preparação para Pentecostes, onde cada vez mais o Espírito Santo assume o protagonismo da missão agora no nosso meio. Jesus continua a sua ação através de nós pelo Espírito Santo, que nos leva ao encontro com Ele, a compreensão total das suas palavras e ensinamentos e assim a vida nova e ao anúncio do Evangelho, a missão que a Igreja continua, a missão iniciada por Cristo. O Evangelho de hoje nos parece muito enigmático, se não entramos um pouco naquilo que Jesus disse, ou diria no texto que escutaríamos no sábado, caso não fosse justamente a visitação de Nossa Senhora. Escutemos a liturgia, o Evangelho de hoje, e façamos depois uma breve introdução daquilo que Jesus havia dito. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só com o Pai. Não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sobre o que Jesus estava falando, que os discípulos falaram, que agora o compreendem claramente? Jesus havia falado anteriormente sempre em parábolas. Recordemos, estamos na despedida de Jesus, no Testamento, nos capítulos justamente da última ceia, no Evangelho de João. E Jesus havia falado diretamente agora do Pai. Eu vos tenho dito estas coisas em parábolas. Está chegando o tempo em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis vós em meu nome, e eu não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós outros. Porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, deixo ainda o mundo e torno para o Pai. Então Jesus mostra sua união, sua vinda do Pai, e que se nós o amamos e praticamos por isso seus ensinamentos, o Pai também nos ama e nos concede tudo aquilo que nós pedirmos. Por quê? Porque estamos em sintonia com aquilo que o Filho unigênito pede, com aquilo que Jesus pede. Então, Jesus já não faz mais como precedentemente, não fala mais em parábolas, mas diretamente do Pai, diretamente de quem Ele é aos discípulos. Mas Jesus também aqui faz um alerta ao risco que nós temos, não somente os discípulos, como vamos ainda aprofundar na meditação, o risco de uma fé puramente intelectualista. Por quê? Porque os discípulos dizem, agora acreditamos, porque nos falastes claramente. E Jesus vai dizer, justamente, chegará o momento em que vós me deixareis. Cada um de vós será disperso para seu lado e me deixareis a sós. E este é o risco, porque a fé intelectualista, onde se pensa saber tudo de Jesus, mas
não se vive este encontro, não se vive esta intimidade, e não se vive este seguir a Jesus até o fim. E nós, como temos vivido a nossa fé? Uma fé meramente intelectualista, onde pensamos ter o conhecimento de Jesus, o Pai, do Espírito Santo, e não deixamos que o Espírito Santo nos leve a uma profundidade maior da fé, para nos abandonarmos inteiramente nos braços do Pai? Tenhamos ainda diante de nós o Evangelho de hoje. Jesus fala de maneira clara do Pai e conduziu a fé a um nível mais alto de contemplação, a um nível mais profundo, poderíamos dizer, a partir de tudo aquilo que falou do Pai diretamente aos discípulos. Mas Jesus já está deixando claro que tudo aquilo que está falando da fé e orientando os seus discípulos será mais compreendido quando receberem e viverem plenamente a unção do Espírito Santo. E então, com tudo isso que Jesus lhes disse, com esta contemplação que chegaram, eles estão vendo algo que não pode ser verbalizado, que não conseguem verbalizar, como dizíamos ainda ontem, como uma música clássica, e que alguém te pede, me descreve o que você está sentindo, é algo difícil de verbalizar. Naquelas palavras que Jesus lhes disse do Pai e de si mesmo, eles estão em um nível mais profundo e abstrato da fé. Mas a fé também deve de crescer em nós e nos levar a uma visão, a uma percepção mais alta de Jesus, até chegarmos à impossibilidade de exprimir a fé. E isso o Espírito Santo que deve de fazer em nós, à medida que nós vivemos esta intimidade, este diálogo, esta vida interpessoal com o Espírito Santo, com o próprio Cristo, com o Pai, onde reconhecemos uma pessoa com quem viver, dialogar, estar diante. E assim, neste profundo diálogo de amor da nossa pessoa com a Trindade Santíssima, da profunda entrega e de busca desta relação com Deus em uma pessoa e não somente como uma ideia, nós cada vez mais vamos compreendendo o que o Senhor espera de nós e vamos abandonando, porque este texto está também ligado à carta de São João, vamos abandonando justamente a concupiscência. E concupiscência é o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida. Por quê? Porque passamos a não desejar as coisas desta terra, e sim, como dizíamos ainda ontem na meditação, a buscar as coisas do alto. Porque somente somos capazes de abandonar estes desejos quando queremos aquilo que é o verdadeiro, o perfeito, o próprio Deus. Porque até mesmo o ato, por exemplo, do budismo, de querer não desejar nada, de querer um vazio absoluto, já é o querer alguma coisa. A palavra concupiscência é querer, é desejar. Nós temos buscado as coisas do alto, onde realmente abandonamos a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, para vivermos a graça e a santidade que Deus nos oferece, vivendo assim plenamente aquilo que o Senhor nos dá como vida. E devemos ainda de compreender a advertência que o Senhor Jesus está fazendo a cada um de nós. A fé robusta e adulta é dom de Deus, e o homem deve de pedi-la, de suplicá-la com humilde oração e prática dos ensinamentos de Jesus. Só vamos conseguir então esta fé madura, adulta, quando rezarmos e quando vivermos os ensinamentos de Jesus. Como dissemos, não somente suas palavras, mas também a sua vida nos é um ensinamento.
E temos verdadeiramente vivido esta oração para aprofundar a nossa fé, para estarmos em diálogo e intimidade com o Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E o Salmo nos diz: reinos da terra, cantai ao Senhor. Cantar, recordemos, cantar um canto novo é não somente o ato de entoar uma música, mas da nossa vida ser este cântico. E diz o Salmo: eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. E mais adiante, dos órfãos ele é o Pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. E o que quer dizer este texto para nós? Mostra que todos aqueles que são inimigos nossos, não humanos, recordemos, os verdadeiros inimigos são os espirituais, é tudo aquilo que pode destruir a nossa vida escondida em Deus. Eles se dispersam e fogem se nós vivemos em união, em sintonia com o Senhor. E Ele pode resplandecer em nossas vidas, e Ele pode reinar em nós. E temos esta consciência de que vivemos esta intimidade, esta união com o Senhor. Por fim, a primeira leitura. Voltamos mais uma vez à continuidade da metade para o final de Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Vemos que Paulo chegou a uma região, justamente Éfeso, onde havia estado algum discípulo evangelizando, onde já haviam recebido o batismo, mas não o batismo pelo Espírito Santo, o batismo de Jesus, somente a conversão dos pecados, o abandono dos pecados para uma vida de santidade. E Paulo mostra o que devemos de receber, esta íntima união com a pessoa do Espírito Santo. Vemos que eles nem ouviram falar. Esses discípulos, achando-se em Jerusalém, quando João Batista tinham recebido o seu batismo, e sobre o seu testemunho, pelo que tinham ouvido e talvez mesmo visto de Cristo, acreditavam que Jesus era o Messias, mas não eram bastante instruídos na fé. E Paulo então foi ensinar-lhes este caminho de fé. O impor-lhes as mãos é interpretado por estas palavras que lhes foi conferido pouco mais depois do batismo, a confirmação, como frequentemente se fazia nos primeiros tempos da igreja, e que era o sacramento pelo qual recebiam os cristãos de modo particular o Espírito Santo para fortalecê-los na fé. E este é o sacramento da confirmação, o que chamamos de crisma, onde somos fortalecidos pela fé. Mas o Espírito Santo ali nos fortalece. Por quê? Porque nós assumimos a fé com consciência e agora conscientes devemos de viver esta intimidade, suplicando na oração que o Senhor nos ensine
os caminhos de Jesus, a compreender cada vez melhor o que Ele quer de cada um de nós, os seus ensinamentos e as suas palavras, como dissemos ainda há pouco no Evangelho, para vivermos esta união com a Santíssima Trindade, onde o Espírito Santo nos conduz a esta união com Cristo e com o Pai. E vivendo esta vida nova que o Espírito Santo nos oferece e nos ensina a aprofundar cada vez mais a compreensão dos ensinamentos do Evangelho, nós nos tornamos verdadeiramente em Cristo filhos de Deus. E temos vivido esta intimidade, repito, na oração com o Espírito Santo, com as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou somente repetimos fórmulas e esquecemos que a fé é a relação com uma pessoa e não somente um intelectualismo, como Jesus nos orientou ao início da meditação do Evangelho a tomarmos cuidado? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude e nos ensine a rezar verdadeiramente, pedindo o Espírito Santo sobre nós, para que assim, iluminados pelo Espírito Santo, compreendamos cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus e vivamos cada vez mais a sua palavra. E assim, vivendo a santidade que o Senhor nos oferece, possamos um dia chegar à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.